Queridos, eu acredito que todos aqui conhecem aquilo que nós passamos. Pastor Antônio foi diagnosticado com um tumor cerebral, com um câncer no ano passado. E foi um momento muito difícil para a nossa casa, para a nossa família. Passamos por momentos de aflições. E essa sempre foi a palavra que motivava o nosso coração a não pecar e a não desistir. Porque a gente falava assim, quando ele estava triste, eu falava assim: meu filho... E o Espírito de Deus, desde o momento em que a gente soube da notícia, o Espírito de Deus, ele falava no meu coração assim: Rosimar, essa doença não é para a morte. E a única coisa que me confortava e consolava a minha alma e o meu coração, quando eu pensava em chorar, o Espírito falava assim para mim: não é para a morte. E nos momentos difíceis, de dificuldade, tem gente que me pergunta assim: pastora, mas como você conseguiu passar por isso tudo? Foi o Espírito de Deus. Não tem outra explicação. Foi o Espírito de Deus que, quando eu acordava e eu olhava para ele ali do meu lado, vivo, apesar de tudo, eu falava: Senhor, obrigado. E só Deus e eu sabe o que eu passei durante esses meses. As noites que eu passei em claro, nem ele sabe. As noites que eu passava em claro, orando a noite inteira, e andava para a sala, e andava para a cozinha, ia no quarto das crianças, orava, meus filhos oravam, ele falava: Senhor, faz eu aguentar firme, não deixa eu esmurecer, porque se eu parar, ele também vai parar. Se eu começar a chorar, ele também vai começar a chorar. E aí os outros falavam assim: Rosimar, você não chorou? Chorei, uma única vez. Quando a gente recebeu no mesmo dia o diagnóstico de câncer, eu cheguei em casa, irmãos, e fui cair na tolice de ir para a internet e pesquisar que tumor que era. Aí fui lá, eu a enxerida, botei, aí digitei. Quando eu comecei a ler, irmãos, eu entrei em desespero. Foi a única vez. Quando eu comecei a ler que o tumor que ele teve é um tumor raro, não é um tumor que acontece com frequência. Porque o tumor que o pastor Antônio teve é um tumor que o próprio organismo dele criou. E é um tumor que na medicina não tem cura. O diagnóstico para esse tumor é que a pessoa vai viver pouco tempo. E aí, quando eu comecei a ler aquilo, o meu coração começou a ficar desesperado. E eu fechei ali a página que eu estava lendo, e o Espírito de Santo falou assim para mim: você vai ficar com a palavra de quem? Do homem ou minha? E ali o Espírito Santo falou para mim: a última palavra não pode ser do homem, a última palavra é minha, Rosimar. E a partir daquele dia eu nunca mais chorei. E todos os dias eu vivi falando: essa doença não é para morte, o meu marido não vai morrer, eu não vou perder minha família. Irmãos, e foi uma confiança tão grande que o Espírito de Deus depositou na minha alma, que eu não tenho explicação. Foi uma confiança tão grande, que quando algumas pessoas chegavam perto dele e começavam a chorar, eu: não chora. Não chora, porque ele não precisa de pena de ninguém. Ele precisa de força. E quando ele começou a fazer a radioterapia, foi engraçado, irmãos, que ele é muito vaidoso. Quem conhece ele sabe que ele é vaidoso. E ele sempre teve os cabelos com luzes, cabelo jogadinho. E aí ele teve que raspar o cabelo, né? Deixar mais baixinho. E quando ele começou a fazer a radioterapia, foi passando, acho que foi lá para a 15ª sessão, o cabelo dele começou a cair. E teve um dia que eu fui lavar o banheiro, quando eu olhei o chão, eu fiquei: meu Deus, o cabelo dele está caindo demais. Mas eu não falei nada, fui lá, lavei o banheiro todinho, peguei os cabelos. E aí ele chegou de um dia da radioterapia, o pastor Alberto até falou que aquele dia ele estava meio tristinho, porque ele viu que o cabelo estava caindo. E aí ele chegou na frente do espelho, irmão, foi engraçado. Ele olhou na frente do espelho e ele fez assim: amor, meu cabelo. Aí eu vim lá da sala: epa, não chora. Não chora. Sabe por quê? Porque o cabelo é o de menos para tudo que você já passou. O cabelo vai crescer depois, meu filho. Você está vivo. Tem gente que está agora sendo enterrado, recebeu um diagnóstico e está lá, não tem Deus, não tem esperança.
falei para ele: não chora, glorifica, exalta. E é isso que ele começou a fazer. Ele falou: é mesmo, amor, eu não vou chorar não. Eu falei: é isso mesmo. Não chora, porque tem gente que está vivendo uma situação pior. E durante todos esses meses, queridos, se hoje você me perguntar assim: pastora Rosimar, quem é você? E eu vou te dizer que eu sou uma pessoa antes do câncer e sou outra pessoa depois do câncer. Como Deus, eu acho que Deus me tratou mais do que ele, irmãos. Deus trabalhou mais em mim do que nele. Porque como eu aprendi com Deus, como eu aprendi a ser uma pessoa tolerável, amável, simples, porque a gente valoriza tanta coisa que não tem valor. A gente dá valor para tanta coisa que não tem importância. A gente briga tantas vezes sem necessidade, sem importância. E quando você está diante da morte, você começa a dar valor para as coisas que têm valor. E eu quero te dizer essa noite: valoriza a tua família, valoriza o teu chamado, valoriza a tua casa. Não perca a oportunidade de dizer: eu te amo. Eu aprendi tantas coisas. Eu aprendi a amar o meu próximo como a mim mesma. Porque só quem passa dor sabe como que dói. Porque às vezes a gente olha para o sofrimento alheio e a gente acha que sabe o que aquela pessoa está sentindo, mas não sabe. Só quem passa é que sabe a dor que é. E o Espírito Santo transformou a minha casa. O Espírito Santo transformou a minha família. Irmãos, a gente é um casal. Pastor Vanderlei falou ali: a gente se completa porque nós somos totalmente diferentes. Ele é o meu oposto, eu sou o oposto dele. E a gente vivia um casamento brigando por tanta coisa. Hoje em dia eu posso dizer: eu sou feliz. Às vezes não tem R$1 em casa, pastor Rafael, mas a gente consegue olhar um para o outro, olhar para os nossos filhos e tá feliz, porque a gente tem vida, porque o Senhor nos deu uma nova oportunidade, Ele nos deu uma segunda chance. E Deus tá te dando uma segunda chance. E às vezes eu falo para algumas pessoas: valoriza a segunda chance, valoriza a segunda oportunidade que Deus está te dando. Valoriza, valoriza, porque tem gente que quer e não tem. E hoje em dia nós valorizamos a família, valorizamos a nossa casa, porque o Senhor tem feito milagre na minha família. E o tempo todo, irmãos, Ele sempre foi um exemplo para mim. Quando ele acordava de manhã, a primeira coisa que ele falava, irmãos, ele estava com câncer. A primeira coisa que ele falava ao acordar, ele olhava e falava assim: Senhor, obrigado porque eu tenho saúde, obrigada porque eu tenho vida. E tem gente que acorda de manhã reclamando, murmurando, brigando, fazendo pouco de tão pouca coisa. Então valorize a tua casa, a tua família. Saia daqui hoje amando mais, abraçando mais, valorizando tudo aquilo que Deus tem te dado. Pode ser pouco, mas foi Ele que te deu. Valoriza! E nessa noite eu quero agradecer a Deus pela vida do meu marido, dizer: meu filho, que eu te amo. Você, quando a gente estava namorando, você cantou uma música para mim, e a música dizia: nós três juntos para sempre, eu, você e Jesus. E Jesus sempre foi o elo que nos uniu, a cola que nos grudou. A nossa união foi selada pelo Espírito de Deus. Eu agradeço a Deus pelos filhos que você me deu, pelo homem que você é, pelo exemplo que você é para os meus filhos. E eu fico feliz todos os dias, irmãos, que eu sei que meus filhos vão crescer e vão ter um herói dentro de casa para se espelhar. E eu agradeço a Deus pela vida dos nossos familiares que nos apoiaram, pela vida dos nossos pastores da nossa igreja, irmãos, que oraram meses e meses a fio. Fizemos campanha de oração, orando pela cura, pelo milagre,
E Deus tem feito milagre a cada dia na nossa casa. Mas o milagre maior que Ele tem feito, Ele tem transformado a nossa vida. Ele tem transformado a nossa família. E eu agradeço a Deus por isso. E essa noite é o selo de que Deus é fiel, que Ele é fiel, que quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Você pode aplaudir ao Senhor?